Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos falar sobre uma revelação falsa. Há muitas pessoas nos dias atuais que estão em busca de revelações para as suas vidas. Em todas as formas religiosas, há sempre alguém tentando descobrir como melhorar a vida. Como será o seu dia, como será o seu casamento, o que ele tem que fazer no amanhã. Queridos, se Deus estivesse preocupado em fazer isso, não haveria necessidade da Bíblia. Ele próprio direcionaria nossas vidas sem termos que ler a Bíblia, sem termos que ir ao templo, sem termos que crer em Jesus. Simplesmente ele ia falando conosco tudo que nós precisamos de fazer. Por que Deus utilizou essa metodologia? Eu não tenho como te explicar. A vontade é dele. Portanto, você tem que ser sábio para não cair nas armadilhas de Satanás. Diz um texto na palavra, como tantos outros textos maravilhosos, que nos traz informações precisas quanto à prudência que devemos ter ao ouvir esses tipos de revelações. Muito bem. O texto agora que estamos meditando é Neemias capítulo 6, a partir do verso 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Esse personagem bíblico do tempo de Jeremias, tentando persuadir Neemias a pecar contra Deus, ou tentando induzi-lo à prática do mal, da desobediência, ele foi à casa de Neemias, até a presença de Neemias, e disse para ele adentrar ao templo, fechar as portas e entrar no Santo dos Santos. Biblicamente, isto só pode ser feito pelo sumo sacerdote. Se Neemias fizesse isso, ele teria pecado contra Deus. Ele teria afrontado o Senhor. Mas esse indivíduo, ele estava colocando essa situação para Neemias para salvar a vida dele, dizendo que se Neemias não fizesse isso, ele morreria. Eles vão matar-te nesta noite. E o único local onde você pode ficar refugiado é lá, dentro do templo. Neemias então disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então esse personagem foi subornado por dois elementos que odiavam Neemias e que queriam vê-lo pecar contra Deus, porque sabiam que no dia que ele fizesse isso, ele seria então abandonado ou teria que ser punido por Deus. Como você está percebendo, há muitas pessoas que estão a serviço de Satanás. E estas pessoas têm como propósito não ver a sua edificação, mas querem ver o seu fracasso espiritual. A palavra de Deus, ela é perfeita em seus ensinamentos. As suas instruções são precisas e elas tendem a nos levar a glorificar, exaltar, bendizer e honrar o Senhor. Então você não pode frustrar a Deus com uma atitude errônea de ouvir um homem ou uma mulher e pensar que porque eles falaram tem uma revelação de Deus, isso é suficiente. Não é. A primeira coisa, você tem que ter sabedoria. Sabedoria para discernir pelo Espírito de Deus o que procede de Deus e o que não procede de Deus. E como você vai fazer isso? Através do conhecimento da palavra. Por isso nós precisamos de aprender a palavra de Deus, para que quando vier estas palavras, essas revelações, saibamos entender que isso não está no contexto bíblico. Amém?
Segunda coisa, você tem que ter prudência. Se a palavra do Senhor ordena algo a você e você tem conhecimento de que isso está registrado e passa por cima daquilo que a palavra revela e vai fazer aquilo que uma outra pessoa disse que é uma revelação divina, você está sendo imprudente. Nada pode exceder ao conhecimento revelado pela palavra do Senhor. Nenhuma revelação do presente século é maior do que as revelações que estão na palavra. Tudo que nós precisamos crer e obedecer para agradarmos a Deus está registrado. Então Neemias foi sábio em não deixar aquela palavra penetrar o coração, porque ele sabia que não podia adentrar o templo sem a permissão do Senhor. 2, ele foi prudente porque ele avaliou a veracidade daquela palavra de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Ele teve coragem para desafiar o indivíduo e dizer: a sua palavra é mentira, é falsidade, porque não procede do Deus vivo, cuja palavra já está registrada no meu coração. E por fim, ele foi obediente, acatou toda a instrução que havia recebido de Deus e colocou em prática, desprezando por completo a influente mensagem que dizia estar protegendo a ele, mas que na verdade o levaria à morte. Meu querido, guarde bem essa palavra. Sabedoria, prudência, coragem e obediência são atributos dados pelo Espírito Santo àqueles que dispõem a servir e honrar ao Senhor nesta terra. Então seja sábio. Antes de abraçar qualquer revelação para a sua vida, confira se está na palavra, se é ordenança de Deus e se alcança os propósitos do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, conceda sabedoria ao teu povo e dê a eles, ó Deus, o interesse verdadeiro de estudar a tua palavra para aprenderem contigo. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.